cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero que você esvazie sua mente e pense em Deus. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite, amém? Ora comigo no nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor, no nome de Jesus Cristo, colocar, Senhor, no nome de Jesus, esse culto nas tuas mãos e pedir, Senhor, que o Espírito Santo venha dirigir esse culto, que o Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha usar cada irmão que for chamado aqui, Senhor. Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, quem entrar aqui, Senhor, eu venho no nome de Jesus Cristo recarregar as baterias. Senhor, no nome de Jesus Cristo, fortalecer, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, se encher da tua presença. Senhor, cura, Senhor, sara, Senhor, fortalece, Senhor, mostra o rumo a ser seguido. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu quero repreender toda a fúria de Satanás contra a igreja. Envia anjos neste lugar, Senhor, e no nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha, Senhor, anular toda a fúria de Satanás, toda a fúria do inferno. Senhor, é no nome de Jesus Cristo que eu estou orando e pedindo, Senhor, coloca anjos, Senhor, na porta, coloca anjos, Senhor, aqui no altar, coloca anjos, Senhor, no nosso meio, mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te pedir, Senhor, que ninguém venha voltar para casa da mesma forma, e que haja uma diferença, no nome santo do Senhor Jesus. E eu profetizo, Senhor, que quem entrar aqui, Senhor, venha sair diferente, renovado, fortalecido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu gostaria de chamar a Valéria para estar louvando o hino da harpa no nome de Jesus. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino de número 26 da harpa cristã. 26. Glória a Deus, aleluia. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso descer a triunfar multidão, e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de rios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de meu lar, e das águas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá esplendores que levam à morte. Circunstâncias não volte atrás, por herança tua eterna sorte é Jesus.
A igreja pode dar uma salva de palmas. Amém. Vamos louvar o 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue os céus ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. Jesus, vosso guia no mundo de tribulação. Quem confia em Deus, mais real proteção. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir o pastor Marcos para dizer o devocional. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no nome de Jesus, em Joel. Glória a Deus. Joel 3, a partir do versículo 21. Amém?
Joel 3, 21. Glória a Deus. Eu vou esperar você encontrar. Amém? Joel 3, 21. Aleluia. Eu sei que tem promessa de Deus na sua vida. Às vezes você já ouviu, né? Mas às vezes o que acontece? Nós esquecemos da promessa de Deus na nossa vida. E existe promessa de bênção para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não temais, ó terra, regozijai-te e alegrai-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Amém? Aí você vai lá no 28. Lá no 28 diz assim, ó: é a descer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Amém? Aí presta atenção no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode se sentar. Então o que o Senhor está falando para nós? Não temas, não fica temeroso. Você serve a Deus? Você serve o Senhor? Então o Senhor vai fazer nova todas as coisas. O Senhor vai realizar algo na sua vida. Eu creio. O que você tem que fazer é permanecer na presença de Deus. Aí diz aí, ó: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Então o que? Fica alegre, irmão. Se alegra, manda um sorriso. Ela entendeu a palavra. Se alegra na presença do Senhor. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui? Que o deserto vai passar. Olha o que diz aqui: que vai nascer, vai ficar verde o deserto. Aleluia. E aqui vai dar fruto, os arbustos vai dar fruto. Aleluia. Ou seja, os animais podem se alegrar porque vai ter pasto. Então o que o Senhor está falando para nós? Esse tempo de seca não vai durar a vida inteira. Então, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, a vitória de Deus vai chegar na sua vida. Só que eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. É uma questão de confiar. Então eu quero que você leve essa palavra para a sua vida e que o seu ano venha acontecer dessa forma. Você vai ter um ano cheio de bênçãos, cheio de realizações. Aonde você achava que não ia produzir, vai produzir muito. Glória. E o mais interessante no 28 diz assim, ó: é a descer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos velhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Aleluia. O que eu até pulei aqui? Eu sou até onde terão visões. O que eu quero fazer você entender o nome de Jesus Cristo de Nazaré? Depois do deserto, depois que você passa a luta e você permanece, o Senhor te enche do Espírito. Porque no decorrer da minha caminhada, eu entendo, irmãos,
que todos nós passamos por uma prova para Deus nos testar. Presta atenção nisso. O Senhor nos testa a todo momento. Para quê? Para ver se você vai permanecer na fé, para ver se você vai permanecer cheio do Espírito Santo, para ver se você verdadeiramente vai suportar aquilo ali e continuar no caminho do Senhor. Então, depois do deserto, aí o Senhor vai fazer florescer, vai colocar abundância na sua vida e Ele vai te encher do Espírito. Em nome de Jesus. E não só você, mas também toda a sua família. Aqui fala de um bem maior para os filhos. Seus filhos vão se encher do Espírito. Todos aqueles que te cercam vão receber de Deus. Só que eu preciso permanecer na presença do Senhor. Presta atenção nisso. Permanece. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, permanece. O deserto é só uma fase na sua vida. Vai passar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Nessa noite eu queria convidar a irmã Safira, que vai trazer um louvor para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Se coloque de pé, amém? Amém. Que os seus anciãos, Deus manda a resposta e lhe faz entender.
noite. Agora eu queria convidar a irmã Valéria, né, irmão Marcinho, para estar fazendo um louvor para nós também, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Foi me dado a oportunidade de louvar o Senhor, mas eu já tinha preparado só um versículo para a meditação da igreja, né? A gente começar o ano com esse versículo, Deus falando. E eu ainda estava ali com a irmã Marca, a hora que o pastor começou a ler, eu falei, olha a identificação, irmã Marca. Fala assim, Mateus capítulo 24, versículo 13, só para a meditação da igreja. Aquele, porém, que continua firme até o final, perseverar. O primeiro passo nosso, né, é nos entregar por inteiro ao Senhor. O segundo é perseverar. Nós temos 3 lições aqui, somente nesse versículo. Aquele, porém, que continuar firme até o final, perseverar. A primeira lição é permanecer mesmo quando todos desistem. Segunda, perseverar e manter o amor em tempos frios. Não devemos nos deixar levar pelo ódio, pela mágoa, temos que amar. Terceiro, perseverar é continuar até o fim da promessa. Todos os dias temos que ficar firmes. Muitos já desistiram. Temos que combater o bom combate. Amém? Que nós venhamos perseverar no Senhor. Que nós venhamos estar aqui, culto após culto, dia após dia, firmes no Senhor. Que aqui que é o nosso lugar, né? Que não importa as dificuldades que nós estamos passando, não importa as lutas, os ventos, né? Importa que nós estamos perseverando no Senhor. E quando nós estamos firmes no Senhor, Ele está conosco. Não importa o que nós estamos passando, o que importa é o que o maior está conosco. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Ministério nas águas do Espírito Santo. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Mais
vamos escolher o dízimo e ofertas, né? Você que trouxe seu gesto, estenda suas mãos para cá, né? Vamos estar abençoando a nossa serva no nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela vida da tua serva, que o Senhor, Deus, venha guardar a vida dela, guardar a vida dos filhos, das filhas, do esposo, que o Senhor venha enviar os teus anjos sobre o lar dela, Jesus, livrando, Deus, de todo mal, de toda retaliação, cubra a vida dela com o teu sangue, Pai, que o Senhor venha usar ela nesta noite para falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, Pai. Coloca, Deus, palavras sobre a vida dela, Senhor, que ela venha ministrar nesta noite o teu poder, a tua glória, que nós possamos sair daqui, Deus, cheios, transformados do teu poder, da tua misericórdia, Senhor, não da maneira que entramos, Jesus, mas transbordantes da tua presença, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Com meus irmãos na paz do Senhor, amém. Estou feliz por essa oportunidade única, né? Se ganhei essa oportunidade, vamos fazer para o Senhor o melhor, porque não sabemos o dia nem a hora, né? Que Ele vai vir. Eu quero que os irmãos abram as Bíblias lá em Isaías 6. Isaías 6, do 1 ao 9. Glória a Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Somos poucos aqui hoje, mas Deus não está preocupado com quantidade, mas sim com qualidade. Que nós viemos aqui entregar a Ele, amém? Amém. Vamos ler o texto. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória seja dada a Ele. Como essa palavra que ela é falada do chamado, né, o chamado de Isaías, eu quero falar um pouquinho antes de começar a ministração do poder que tem a nossa fé e o nosso querer, mas além disso o poder que tem Deus. Amém? Amém. Pastor Marcos fez uma campanha e abrir a visão espiritual. Irmãos, eu fiz essa campanha com muita fé. Eu acho que foi a única campanha que eu colhi 100% dos frutos dela. Mas como assim as outras campanhas você não fez com fé? Eu fiz.
o que ele fazia? Que você vai no culto, ora e quer que Deus faça? Aí eu falei com Deus assim: Deus, eu quero que o Senhor faça diferente na minha vida. Eu quero que o Senhor abra a minha visão. E a cada semana que ia ser ministrada a campanha, eu fazia um jejum, eu orava de madrugada. Eu falei: Deus, abre a minha visão. E desde o primeiro dia daquela campanha, Deus abriu a minha visão espiritual. Toda vida eu tive sonhos proféticos que aconteciam, mas era sonho. Agora não, agora eu vejo com os meus olhos. Porque antes eu conheci o Senhor só de ouvir, agora os meus olhos contemplam o Senhor. Glória a Deus. E a partir desse momento, por que eu falo que é a fé e nossa vontade? Porque eu tive fé, eu tive vontade de fazer essa campanha. Às vezes a gente quer que Deus faça, mas a gente não tem vontade, a gente não busca aquilo, não anseia aquilo. E às vezes a gente fala assim: eu fiz a campanha e Deus não fez nada nessa campanha. É porque muitas vezes a gente não tem fé e não quer verdadeiramente que Deus faça nas nossas vidas. E eu tive, irmãos, tanta visão. Acho que não tem um culto que eu vou que eu não tenho visão. Você sabe o que é você ter visão de você ver anjo de verdade? Batalhão de anjo entrando. Você ter a oportunidade de ver o diabo frente a frente, com a talhadeira quebrando a igreja para tentar jogar a igreja no chão. Irmãos, é impressionante que tudo que eu vejo acontece. E eu já tinha visto o inimigo, porque na trajetória da minha vida, desde os meus 8 anos até os 23, eu sempre vi o diabo face a face, porque ele dominava de certa forma a minha vida. Mas agora eu vejo ele e eu vejo, eu posso combater. Por quê? Porque Deus me deu o dom de visão. E quando Deus mostra, é porque Ele vai repreender ou agir naquilo. E o pastor Marcos chegou para mim e falou: só irmã, Deus me mostrou que Ele vai te dar um novo dom. Isso foi antes da campanha. Eu falei: amém, glória a Deus. Aí do nada começou essa campanha e Deus me deu essa visão. Então eu falo nesta noite para os irmãos atender o chamado com fé, com busca, com dedicação, querer mesmo fazer. E Deus vai surpreender a cada um dos irmãos como Ele tem me surpreendido através dessas visões. Amém? Irmãos, eu fiz aqui uma introdução desse texto de Isaías. E eu vou ler elas para os irmãos entenderem um pouco do que é que eu vou falar aqui nessa noite. A introdução é: por conter 66 capítulos, o livro de Isaías é popularmente chamado a Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Porque é um livro de revelações, de profecia, e tudo que ele profetizou aconteceu. E tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Então o livro é chamado de Bíblia dentro da Bíblia. Isaías também é conhecido como profeta messiânico. E a sua ênfase, ou seja, o seu entusiasmo excessivo na salvação. Por que ele é chamado profeta messiânico? Porque ele profetizou sobre a vinda do Messias. Já recebeu o título de o quinto evangelista. Pouco se sabe da sua vida pessoal. A tradição diz que o seu pai Amós era irmão do rei Amazias, e tudo indica que era uma pessoa muito instruída. Ou seja, Isaías em toda a sua vida ele sempre foi instruído no caminho certo. Ele tinha sabedoria, mas além de ter sabedoria, ele tinha vontade de fazer. Por isso que Deus achou graça em chamar ele para profetizar contra aquele povo, contra o pecado, contra a corrupção. E tudo indica que Isaías profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O período é a segunda metade do século 8 a.C., ou seja, na metade do século, seja 4 a.C., ele começou a profetizar. A época em que surge o Império Assírio, quando a Síria se levanta, saqueia Judá e leva o povo cativo para a Babilônia. Espiritualmente, Judá está em crise. Reis, ímpios, idolatria, imoralidade sexual e injustiça social. Diante disso, Isaías denuncia os pecados de Judá e o seu castigo. Assim, o propósito principal do livro
isto é, ressaltar a soberania e lealdade de Deus em relação à aliança com seu povo e o chamado ao arrependimento e à fé, pois Deus podia livrar seu povo de um futuro desastroso. Enfim, embora a mensagem de Isaías seja de castigo, há também uma mensagem de esperança e de fé nas promessas de Deus. A mensagem de Isaías era ele expor, ele dizer o pecado daquele povo naquela época. Porque Deus muitas das vezes ele permite algo acontecer na nossa vida, mas não é para nos matar, é porque ele tem um projeto maior de amor, de fé e de salvação para conosco, amém? A maioria dos profetas registra o momento em que Deus os chamou para seu ministério, como Moisés, Jeremias e Ezequiel. Mas Isaías recebeu sua visão no templo, e o templo foi transformado na sala do trono do próprio céu. Olha aqui o que no início fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquio enchia todo o templo. O séquio, em algumas traduções, no original, é a orla do vestido de Deus. Então, creio eu que onde Deus está sentado, o seu trono, ele é elevado. Eu acho que ele não fica no chão. Por quê? Porque o séquio cobria todo o templo, ou seja, a orla do vestido do Senhor Deus cobria todo o templo, tudo onde ele estava. A glória do Senhor, quando Deus chega, ela enche todo o ambiente. Ela não é atingida somente no pastor, no cantor, no preleitor, que não é a palavra, não. A glória do Senhor, ela enche toda a casa. Depende apenas do nosso coração e nós querer adorar o Senhor de verdade. Aleluia. E olha que interessante, irmãos, é sobre a visão. Isaías, ele recebeu a visão no templo. Um templo. E o templo se transformou na sala do próprio céu. Ou seja, foi como se o céu descesse para baixo. Ele viu com os olhos espirituais aquilo que o homem natural não vê. O homem que é usado por Deus, que tem chamado de Deus, ele vê. E a sala do trono do próprio céu, ele viu no templo onde ele estava. Então foi uma visão que ele teve, né? Serafins são criaturas angelicais de grande poder. Seus nomes significam ardentes. Olha que legal, serafins são criaturas poderosas, santas, sem nenhum pecado. Aí Deus ministrou no meu coração. Eu ia falar mais pra frente, mas eu vou ter que falar agora. Olha só para vocês verem, irmãos. Os anjos estão lá, rodeando Deus e falando a todo momento: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha que grandioso isso. Eles foram criados para adorar e eles fazem isso com excelência. Seres de grande poder, seres que não têm pecado. Aí quando Deus olha lá de cima e vê nós aqui embaixo, cheio de pecado, que não vale nada, mas que estão tentando melhorar cada dia, que estão moídos, esmagados, destruídos, machucados, chorando, ou seja, nós vem aqui e liberamos para Deus um louvor perfeito, um louvor de todo o nosso coração e nossa alma. Deus deixa o anjo de lado que está adorando ele 24 horas e ele olha para nós aqui na terra. Você é um Deus tão grande que não tem pecado, que tem adoração mais que perfeita lá em cima. Ele sai da onde ele está e ele nos contempla e vê graça em nós. Por isso que vale a pena em todos os momentos das nossas vidas a gente adorar o Senhor de verdade. Porque na palavra de Deus fala que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Aquela verdade, sabe? Aquela verdade que você fala assim, eu estou ferida, eu estou machucado, mas eu vou adorar a Deus porque Ele merece. Aquela adoração verdadeira que fala assim, eu sei que a minha vida está toda revirada, que está um reboliço, que está todo bagunçado, mas eu vou adorar a Deus porque é lá que eu encontro Ele. É lá que eu encontro o Santo dos Santos, a adoração, é lá que eu vou dar a Ele o meu melhor. Cobrir os olhos para proteger a glória divina, cobrir os pés como postura de submissão.
Irmãos, nós temos, é necessário a gente ter submissão ao Senhor. É necessário nós cobrir os nossos olhos das coisas do mundo para viver o extraordinário de Deus. É necessário nós cobrir os nossos ouvidos, a nossa boca, para aquilo que não convém a nós crentes. É necessário guardar os nossos pés onde nós vamos, porque é necessário. Porque nós devemos chegar aqui totalmente purificados para sentir a glória do Senhor. Só não sente a glória do Senhor dentro deste lugar quem não quer. Só não sente a presença do Senhor neste lugar quem não quer. Você quer um conselho de alguém que já passou por isso? Não vem para a casa do Senhor com a sua lenha toda molhada, que você não vai receber nada do Senhor. Você tem que começar o seu culto lá no seu lar. Você tem que começar o seu culto ajudando alguém, amando alguém, orando ao Senhor, jejuando, buscando. Por quê? Porque quando você chegar aqui dentro, sua lei já vai estar praticamente na hora só de pegar o fogo. Aí você fica o dia inteiro, telefone, batendo papo, jogando conversa fora. Aí chega aqui à noite, você quer sentir a presença do Senhor. Desculpa, você não vai sentir. Porque desde o momento que eu pisei aqui dentro deste lugar, eu senti a glória do Senhor envolver este lugar. Eu senti, porque é algo que eu quero perguntar para os irmãos querem sentir a glória verdadeira? Os irmãos querem verdadeiramente sentir a presença do Deus que faz todas as coisas para nós? Os irmãos verdadeiramente querem sentir o poder daquele Deus que te deu a oportunidade de estar aqui nessa noite? Então vem com um culto preparado, pré-preparado, para quando você chegar aqui, a glória do Senhor vai encher cada um de vocês, amém? A palavra santo repetida 3 vezes é reconhecimento, pois Deus é completamente separado de qualquer coisa pecaminosa. Irmãos, quando Deus falou muito isso ao meu coração. Às vezes a gente pensa assim, ó, eu tô orando, tô jejuando, eu vou nos cultos todos os dias. E a gente pensa que a gente está santificando ao Senhor. E muitas das vezes fala que a fé sem a obra, ela é morta. Às vezes você vive algo dentro da igreja e não vive lá fora. Porque Deus, a única coisa que pode separar o Senhor de nós é nós mesmos, que é o nosso pecado. Não existe nada nos céus, na terra, embaixo da terra, que nos separa de Deus, a não ser o maior vilão, que é nós mesmos, com a nossa mente, nossa língua, nosso ouvido, com os nossos pés, a fazer aquilo que não é agradável ao Senhor. Mas a partir do momento que entra o pecado dentro de nós de alguma forma, isso faz separação entre nós e Deus, porque Deus, Ele ama nós pecadores, mas odeia, abomina o pecado. Deus tem nojo do pecado. Aí você fala assim, eu estou fazendo todas as coisas para andar corretamente segundo a palavra do Senhor. E dentro do seu coração, como que está sendo? E quando você está longe de todo mundo aqui, como que está portando? Como se você está portando? O que você está falando? Você pode não ferir o seu irmão com as suas mãos, mas às vezes você fere com a sua língua. Às vezes você não mata o seu irmão com as suas próprias mãos, você mata falando, com atitudes. Então vamos prestar muito bem atenção que nada pode nos separar a não ser o pecado, porque Deus, Ele é santo, 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 e Ele não se envolve onde existe pecado. Eu sei que todos nós somos pecadores aqui. Se for olhar para cada um de nós, nenhum de nós seríamos dignos de estar aqui nessa noite. Mas nós somos um povo lavado, remido no sangue de Jesus. Um povo humilde que quando nós pecamos e erramos, sabemos prostrar o joelho e dizer: Deus, eu errei. Senhor, eu reconheço meu pecado, me perdoa. Isso que faz a diferença de nós no mundo. Isso que faz a diferença de nós não sermos pecadores o tempo inteiro, porque nós reconhecemos quem nós somos. Deus é santo e a sua glória enche toda a terra. Só a palavra santo, né, já podia encerrar essa ministração.
ministração. Mas aqui está falando que a glória, ela não enche só a igreja, não. A glória, ela não enche só dentro de nós, não. A glória de Deus enche toda a terra. Mas aonde você for, então, tem que ter presença de Deus. Na sua casa tem que ter presença de Deus, no seu trabalho tem que ter presença de Deus, você está conversando com alguém deles, tem que ver o Espírito Santo, o brilho do Senhor em você, a presença do Senhor. Você está na roda de amigos que não é evangélicos, a glória do Senhor está lá, porque é a palavra de Deus que fala que a glória encheu toda a terra. E para essa glória permanecer na terra, depende de mim e de você. Louvado seja Deus. Porque nós somos uma carta lida. O que o mundo lê de nós? É coisas boas, ruins, nos vê como cristãos ou como um crente meia boca, meia colher. Então, onde nós formos, que nós venhamos vigiar com os nossos olhos, nossa boca, nosso ouvido, com nossa maneira de agir. Porque a glória do Senhor, ela tem que continuar envolvendo toda a terra. Porque, aliás, Deus não é imutável. O mesmo Deus que operou no passado, que opera agora, que vai operar no futuro, não é o mesmo? Então ele é imutável, então não pode mudar a maneira de proceder as coisas. Isaías sentiu o peso do seu pecado diante de tão grande santidade, temendo, pois, a si mesmo, pois Deus não tolera impureza. Eu peguei uma referência bíblica lá em Efésios 5. Aleluia, glória a Deus. Para me ler para os irmãos rapidinho, Efésios 5, 3, 7, que fala assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos, nem torpezas, nem parvoices, nem cachorrices, nem convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou imundo, ou avarento, ou qual é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, pois, essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Aqui fala que Deus não tolera impureza de forma nenhuma. Desde a menor até a maior, Deus não tolera. Desde a pequena mentira até a maior mentira, Deus não tolera a impureza. Porque isso faz separação entre nós e Ele. Quantas vezes a gente se sente assim, distante do Senhor? Por quê? Porque tem algo que nos separa dele, que é algo que tem entre a carne e o Espírito. Mas sabe o que me chama a atenção na palavra do Senhor? É que a palavra do Senhor fala assim, ó: é sim, sim, não, não. Ou você é crente ou você não é. Ou você tenta viver a santidade ou você tenta viver o mundo. Por quê? Porque Deus não tolera. A partir do momento que você larga essa graça aqui, que eu não sei qual que é o doido que tem vontade de largar isso aqui que nós vivemos para viver algo lá fora, torna-se impureza. Então Deus se afasta. Aos poucos nós perdemos a presença de Deus. Irmãos, nós podemos perder todas as coisas, mas de menos a presença do Senhor. Aleluia. Porque é ela que faz a diferença na nossa vida. É, Jesus. Aleluia. Nós podemos perder móveis, casa, carro, moto, dinheiro. Irmãos, isso para mim não significa nada, eu não importo com nada disso. A única coisa que importa é a presença do Senhor, porque é ela que é valiosa para mim. Louvado seja Deus. Não é errado, eu falei, não é errado, não tem nada disso. Mas é primeiro buscar as coisas de Deus, aperfeiçoar as coisas de Deus, em fazer a obra de Deus, em amar o nosso irmão, em buscar almas lá fora, em falar para aquele que está jogado lá fora que o mundo não dá nada por eles, que ele vale alguém. É isso que Deus quer de nós. É isso que vale, é ganhar lá e perder aqui. Porque não tem como você ganhar aqui tudo e ganhar lá. Em algum momento você vai se corromper, que se Deus te dá tudo que você quer. Não é verdade? Então às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Às vezes a gente está perdendo todas as coisas,
mas nós estamos ganhando crédito com aquele lá em cima. Nosso celeiro aqui embaixo pode estar até vazio, mas o nosso celeiro espiritual ele está cheio da presença do Senhor. E eu creio que aqui nessa noite, eu profetizo que aqui nessa noite tem pessoas preparadas, com o celeiro espiritual transbordando, para chegar naquele dia nós sermos transformados e subir com Cristo para a glória. Aleluia. Deus preparou Isaías purificando seus lábios com uma brasa viva, pois o fogo pode purificar. Aqui é a parte que eu mais gosto dessa mensagem, aqui nesse meio. Por quê? Porque fala que um anjo voou e tirou com uma tenaz uma brasa viva que estava no altar. A tenaz é um tipo de pinça. E ele tira de lá e toca nos lábios de Isaías, purificando, tirando dele toda iniquidade, toda imundícia, todo o pecado. Aí fala que o fogo pode purificar. Aí eu pego aquele exemplo lá em Números 31, 23. Eu não vou ler, mas se os irmãos quiserem ler depois. Fala assim, ó, que o ovo é posto no fogo para ele ser provado. Ele é tirado do fogo, passado na água, voltado para o fogo, para ver se ele tem resistência. Quanto mais fogo, mais brilhante ele fica. Mas aí me chama a atenção que o povo não tem que ver o brilho do ouro. Não é isso que o povo tem que ver. É o ourives, que no caso é Deus, né? O dono que passa nós pelo fogo e pela água. É esse que eles têm que ver, o brilho de Deus refletindo em nós. E nós sermos a cada dia mais brilhantes. E estarmos prontos para colocar ali naquela prateleira em exposição. Porque como que Deus vai colocar um monte de vaso, né? Vamos pegar o exemplo do vaso cheio de garrancho, feito com barro sujo, cheio de pedra, e colocar aqui? Ninguém vai querer. Mas a partir do momento que Deus te passa pela peneira e tira toda aquela sujeira, aquele lodo, os garranchos, as pedras, e aí faz aquele barro bom para fazer o vaso e é posto no fogo, depois tirado, aí sim estamos preparados. É aí que entra o ouro. O ouro ele é pegado sujo, sem brilho, aí né, vai trabalhando no ouro, vai colocando fogo, tira, passa na água, põe no fogo de novo, até chegar na maneira que uma pedra preciosa que está pronta para pôr em exposição. Então, às vezes, esse sofrimento que nós passamos, às vezes, é Deus tirando essa sujeira de nós, porque Ele está te preparando para colocar numa exposição. Quando eu falo exposição, não é para o homem te ver, é para Ele te usar, para você pregar, para você louvar, para você ler, para você fazer uma oração, para você ajudar aquele que está precisando. É esse tipo de exposição que eu estou falando. Não exposição para exaltar nós mesmos, nosso ego, mas sim para ser usados por Deus. A brasa viva foi tirada do altar onde os sacrifícios eram oferecidos para expiação pelo pecado, ou seja, para remover o pecado, permitindo a reconciliação com Deus. Irmãos, essa parte dessa palavra no meu coração, ele pula de alegria. Por quê? Naquele tempo de Isaías foi usada a brasa para purificar. Hoje não, hoje nós temos quem? Jesus para nos purificar. Aí lá em João 3,16 fala assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É essa purificação que nós ganhamos. Por quê? Porque antes era usado em um sacerdote, amarrava os pés na corda, entrava no templo, porque a corda, caso ele tivesse um pecado, ele ia morrer, ninguém podia entrar no Santo Santo, então eles puxavam eles pela corda. Aí ele ia lá, fazia o sacrifício e Deus perdoava o pecado, mas aquele pecado era perdoado só um tempo. Acho que não sei se é de ano em ano, algum de tempo em tempo tinha que fazer esse tipo de pecado, de expiação pelos pecados. Aí um dia Deus olha lá do céu e fala assim: chega, basta, tem um plano de salvação para aquele povo, um plano perfeito. Porque outras vezes ele pegava um animal que não tinha nenhuma doença ou algum machucado, um animal perfeito, e colocava a mão na cabeça e ali era transmitido
simbolicamente o pecado para o animal, e ele era degolado e oferecia sacrifício, e assim era perdoado. Mas aí Deus fez o que ninguém tinha poder de fazer. Ele pegou Jesus, seu Filho santo, seu Filho amado, precioso, e mandou para morrer por nós. Por que o sacrifício perfeito? Porque Deus, ele é racional. O animal que era morto, ele era irracional, ele não sabia por que ele estava morrendo. Mas Jesus era racional, ele sabia, ele sentia dor, ele sabia por que ele estava morrendo. E ele foi até o fim. Um sacrifício perfeito. Por quê? Por causa de mim e de você. Por amor a mim e a você. Para hoje nós temos aqui o privilégio de estar aqui na casa dele, ouvindo a palavra do Senhor. Então cada um de nós, todos de nós temos que ter isso na nossa mente, de que isso é um privilégio. Não é um sacrifício estar na casa do Senhor. Às vezes eu venho para a casa do Senhor e falo assim: ai, mas que canseira, eu trabalhei a semana inteira. Ai, eu não tenho sapato, eu não tenho roupa. Como se fosse uma obrigação você estar aqui. Não é obrigação estar na casa do Senhor. É algo de prazer, é algo de nós devolver o que Deus fez por nós. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. O mínimo que nós podemos fazer para Ele é dar a Ele uma adoração. De verdade, uma adoração não vindo da boca para fora, mas vindo de dentro para fora. Aí lá em João 19:30 vai falar o quê? Quando Jesus estava na cruz, no último suspiro que eles deram a ele o vinagre, ele falou assim, ó: tetelestai. E entregou seu espírito, tetelestai, está consumado. A dívida foi paga. Aleluia. Aí o véu foi rasgado de alto a baixo, dando nós livre acesso, esse acesso que nós temos hoje. Então nós não precisamos de uma brasa para nos purificar, nós não precisamos nos prostrar diante de uma imagem que não ouve, não fala, não vê, não anda, não pensa, não pode fazer nada por nós para expiar os nossos pecados. Não, nós tivemos Jesus, alguém que estava sabendo o que estava fazendo e morreu por nós. Você já parou para pensar isso? Todos os dias eu penso nisso na minha vida, que Jesus, mesmo sabendo que nós ia fracassar em algum momento da nossa vida, mesmo sabendo que nós ia pecar, nós ia cair e fazer aquilo que desagradar a Deus, ele no meio ali daquele trajeto carregando a cruz para ser entregue por nós, ele não hesitou em nenhum momento voltar para trás, porque eu pequei, porque a Marta pecou no pensamento dela. Em nenhum momento ele falou: ela vai pecar em tal dia, tal hora, porque ele sabe. Eu vou morrer por ela porque eu amo. Aí nós, a primeira coisa quando acontece algo na nossa vida, o primeiro pensamento é parar e largar esse sacrifício que era para mim, para você morrer. Nós largar tudo que Deus nos deu por causa de algo que é pequeno, que vai passar. Porque a luta, ela não vem para nos matar, é algo momentâneo. Né? Lá em Romanos fala sobre isso, que a luta, ela é momentânea. Aí no versículo a seguir a resposta está lá: porque nada se compara com o que há de vir sobre nós. Aleluia. Né? Nada, nenhuma luta, nenhuma calúnia, nenhuma enfermidade, nenhuma dor, nada se compara com o que há de vir sobre nós, que é a glória do Senhor. Nada se compara com o que está preparado para cada um de nós naquele dia. O que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou no nosso coração, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vocês já viram esses lugares bonitos que tem aí, carro do ano, tudo do bom e do melhor? Nada se compara o que tem lá em cima, guardado para cada um de nós. Por isso que vale a pena perder, sofrer, aleluia, ser moído, esmagado por amor a Ele. Amém. Naquele versículo de Salmos, eu vou finalizar, fala assim, ó, me fugiu da memória agora. Vai falar, eu quero citar porque Deus colocou no meu coração isso. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Tu és poderoso, Deus. Fala, Jesus, tu és fiel, Jesus.
Salmos fala assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Deus já falou tanto comigo nesse versículo, porque na parte A fala que muitas são as aflições, nossas aflições. Vocês estão vendo Jesus na parte A? Não, eu vejo só aflição. Mas na parte B fala, aí Deus pega e coloca uma vírgula. A vírgula, né, na língua portuguesa serve quando você está lendo uma frase muito grande, dá uma pausa para respirar, para você continuar lendo. Aí fala na parte B, depois da mas o Senhor os livra de todas. Você pode até não ver Deus na sua tribulação, nesse deserto que você está passando, mas não significa que Ele não esteja lá. Aí essa noite eu estava pensando, e eu nem ia falar esse versículo aqui, eu só pensei sobre a cana, e Deus me deu esse versículo para falar. Você já viu uma cana? Quando você chega num lugar e quer beber um caldo de cana? O homem pega uma cana, que ele não sabe onde ela foi plantada, ele não sabe a história daquela cana, a chuva, o sol que ela suportou para brotar e crescer. Aí alguém pega e vai na raiz dela e corta. A cana é nossa. Vocês estão entendendo, né? Aleluia. Aí ele corta a cana lá no pé. Aí chega alguém e fala assim, ó, eu quero um caldo dessa cana. Vocês sabem a história, o que ela passou? Aí o que é que o homem que está faz? Ele vai pegar a cana, quem sabe a moenda aí? Onde vai moer a cana? Ele enfia a cana dentro da moenda. E aí vai passando a cana e ela sai o caldo. Aí quando a cana chega lá na frente, insatisfeita, ele vai fazer o quê? Quebra, dobra a cana de novo e passa mais uma vez. E a gente ouve só os estralos. Insatisfeito, passa uma terceira vez. E essa cana ainda na terceira vez, toda moída, toda quebrada, um bagaço, arregaçada, ela ainda sai caldo. Aí já ouviu aquela expressão que fala só hoje eu estou só no bagaço. Você foi pego. Ninguém te conhece, ninguém conhece a sua história, a sua trajetória, a sua dor, a sua angústia, o seu processo, suas buscas de madrugada, os jejuns, as orações, tudo que você faz. Às vezes você está arrebentado e dá uma palavra de conforto para alguém, com um sorriso no rosto que não é seu. Ninguém sabe o que você está passando, mas Deus está passando, você não doendo, porque aquele caldo que sai, que é a essência que está sendo extraída de dentro de mim, de você, vai alimentar alguém que está precisando. Aleluia! Glória a Deus. Então, todas as vezes que você se deparar com uma tribulação, que o sentido original da palavra é quebrar, moer, esmagar, que é isso que nós cristãos passamos em toda a nossa trajetória. Mas por que nós cristãos temos que passar por essa trajetória de ser moído, de ser quebrado, de ser esmagado, de ficar só bagaço? Porque se não fazer isso, nós não vamos continuar no caminho do Senhor, nós vamos parar, renunciar no nosso chamado. E Deus não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e retrocede para trás. Então, se você está um bagaço, glorificar a Deus, porque é a vontade de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode estar um bagaço, mas as suas forças renovadas, porque o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar um bagaço, mas você sabe que se Jesus vai voltar hoje e vai te transformar num corpo glorioso, um corpo onde você não vai sentir mais isso. Por isso que vale a pena. Todas as vezes que você tiver um bagaço, lembre que as suas aflições podem ser muitas, mas o Senhor que venceu lá na cruz nos livra de todas elas. Vou ler o último versículo aqui, vou finalizar porque tem a ceia. A disponibilidade de Isaías para servir pode ser comparada com Moisés, Jeremias, né, que fala lá em Êxodo 4:1, que quando Deus chama Moisés para ele tirar o povo do Egito, ele não conhece de início a Deus, verdade? Ele não conhece. Mas no decorrer, quando ele vê a sarça, e Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, seus antepassados. Então ele já sabe algo.
perigo. Aí quando Deus nos chama para um propósito, seja qual ele for, que não importa se o seu chamado é simplesmente você vir à igreja aqui e ficar na porta, que é algo que todo mundo acha que é pequeno, que vir lá para a igreja, você está sendo pequeno, não, porque o nosso chamado verdadeiro é de servir. É servir. E você limpando a igreja, você está servindo. Ou seja, um pregador muito grande, famoso lá fora. Aí quando Deus nos chama para o nosso propósito, a primeira coisa que começa a pôr empecilho. Eu não posso, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você está tentando convencer aquele que tem o poder sobre as mãos, que sabe do passado, do presente e do seu futuro. Mas não, quando Isaías recebe o seu chamado, a primeira coisa que ele faz, ele prontifica e fala: eis-me aqui. Aí quando ele se prontifica e fala: eis-me aqui, instantaneamente a graça do Senhor, a libertação vem sobre ele. Ele é purificado. A partir do momento que você fala assim com o seu chamado: sim, eu quero limpar a igreja, sim, eu quero fazer isso, sim, eu quero fazer uma visita, sim, eu quero pregar, sim, eu quero louvar, ouvir uma voz bonita e dar louvor para Deus, sim, eu quero ir fazer o que Deus me mandar eu fazer. A partir do momento que você se prontificar, Deus vai te libertar, te purificar, te limpar de dentro para fora, de fazer um vaso perfeito para ser usado, para reservar azeite verdadeiro, azeite que vai transformar outras vidas. Aí eu quero, para a minha conclusão, vou concluir lá no versículo 9, para finalizar. Lá no versículo 9, Isaías 6, 9, eu vou concluir, para a gente finalizar, que vai falar assim, ó: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Aí que Deus revela ao povo a sua vontade. Apesar de ouvir e ver, não entende a mensagem, pois não conseguem ouvir e ver a verdade. Quantos de nós Deus revela a verdade dele sobre nós? Quantas vezes nós ouvimos e vemos, mas não acontece, não vai para frente? Por quê? Nós ouvimos e vemos aquilo que queremos, não ouvimos e vemos a verdade, que é a palavra. Porque muitos de nós, quando estamos passando pelo estreito, a gente vai atrás de uma brecha para a gente sair ileso daquilo. Mas não, nós precisamos verdadeiramente viver a verdade, que é a palavra do Senhor. Mas aí você pode falar assim: ah, mas viver a verdade, que é o caminho estreito, que eu vou ser moído, que eu vou ser esmagado. Não é isso que eu quero para mim. Eu quero ir na igreja, eu quero sentar lá e quero que Deus fale comigo, e quero que Deus fala assim que me ama e que vai me dar bens materiais, que Ele vai me dar uma empresa, que Ele vai me dar dinheiro. É isso que muitas vezes muitos vêm aqui buscar. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você está em alguma igreja, em algum lugar que prega só bens materiais, você está no lugar errado. A palavra verdadeira que confronta, que faz mudança dentro de nós. Essa palavra verdadeira que, ó, se você não se corromper, se você se corromper e não mudar, você vai para o inferno. É assim, não tem como. Aí a partir de hoje, não deixa de ouvir e ver e praticar essa verdade, não. Deixa Deus te moldar de dentro para fora, mesmo que doer. Porque eu te garanto que lá na frente você vai ver o que Deus fez na sua vida. Tanto sentimental, material, espiritual. Deus vai te moldar de dentro para fora. Muitos vão ver, vão olhar e não vão acreditar no que Deus vai fazer na sua vida. Mas para isso tem que estar disposto a viver o seu chamado. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O nosso chamado, às vezes, né? Às vezes não,
é sempre, né? Eu creio que como aconteceu no passado, acontece ainda nos dias de hoje. Às vezes nós perguntamos ao Senhor: será que eu fui chamado mesmo? Será que você foi chamado mesmo? Será que você foi escolhido mesmo? Pode ter certeza que quanto mais tiver dificuldade, você foi chamado. Aleluia. Amém? No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu gostaria que você ficasse de pé, no nome de Jesus, e orasse comigo. Amém? Glória a Deus. Se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser ficar de pé, mas eu quero que você ore, faça um concerto aí com o Senhor antes de nós tomarmos a ceia, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, eu quero colocar diante do Senhor minha vida, meu coração, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelos erros, as falhas. E Senhor, eu não quero participar da ceia, Senhor, sem pedir perdão, Senhor, pela minha caminhada. Às vezes atitudes, às vezes situações, Senhor, que eu pequei até mesmo sem perceber, sem ver. Mas Senhor, tem aquelas também, Senhor, que às vezes eu insisto em continuar. Que o Senhor venha me dar força para mim me livrar. E eu te peço perdão no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Me perdoa, Senhor. Eu não quero participar da ceia, Senhor, com o coração manchado. Limpa o meu coração, limpa a minha mente. E Senhor, quando eu participar da ceia, que eu venha ser fortalecido na Tua presença. Que haja um renovo, que haja uma diferença na minha vida, em que haja um despertar, em que haja, Senhor, um mover, Ramanaia, Calabia, Rabada, Sébia, Manácia. Espírito Santo, fala ao coração de cada um. Entenda uma coisa: se você pediu perdão, não deixe o diabo te acusar para você não tomar ceia. Se você pediu perdão a Deus, o seu coração está limpo. E lembrando que participa da ceia quem já é batizado. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Gostaria de chamar o irmão Marcinha, a irmã Valéria, no nome de Jesus, para estar servindo aqui a ceia para mim, no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus Cristo, você vai receber aí, ó. Pode servir no nome de Jesus, e você não vai participar até que eu ore. Amém? Segura aí na sua mão, no nome de Jesus Cristo. E não participe até que eu ore no nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é poderoso. Aleluia. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Aleluia. Eu vou esperar você receber no nome de Jesus. Eu quero orar primeiramente, depois eu vou ler aqui no nome de Jesus Cristo. O que é a ceia? A ceia é a representação daquilo que Jesus passou na cruz. O pão simboliza o corpo de Cristo. O suco da uva simboliza o sangue. Isso é uma ordenança de Cristo Jesus. Jesus ordenou que nós venhamos fazer isso em memória dele, em memória do que ele fez naquela cruz. Amém? Eu quero que você, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta o pão primeiramente, no nome de Jesus. Eu quero que você levanta o pão primeiramente, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levanta o pão, no nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, este é, Senhor, o pão que simboliza, Senhor, o teu corpo. Eu desconsagro, Senhor, esse pão e consagro ao Senhor, meu Pai. Quando o teu servo, a tua serva participar, Senhor, que no nome de Jesus Cristo haja aí, Senhor, um renovo, no nome santo do Senhor Jesus. Agora você levanta o suco
e não participa antes que eu leia. Amém? Senhor, este é, Senhor, o suco da uva, que simboliza o teu sangue. Senhor, desconsagre e consagra ao Senhor, meu Pai. E que no nome de Jesus Cristo, quando o teu servo, a tua serva participar, Senhor, que ele seja renovado e fortalecido no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler e eu quero que você preste atenção no nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Participa primeiro do pão e logo em seguida do suco. Amém? No nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez na cruz por mim, Senhor. Obrigado porque o Senhor se entregou por mim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor fez com que eu tivesse acesso ao céu. Você hoje pode falar com Deus. Você hoje pode falar com o Eterno, porque Jesus se entregou na cruz. Ele foi o sacrifício vivo por mim e por você. Você só continua com esse fardo no seu coração se você quiser. Entregue esse fardo para Jesus. Entregue essa luta para Jesus, porque Ele já pagou o preço na cruz por esse fardo. Entrega essa luta nas mãos de Jesus e Ele te entregará a vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai do céu. Que o Senhor continue, Senhor, nos fortalecendo na Tua presença, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer menção aqui de algo que a irmã falou, né? Que foi ela contar sobre os dons que Deus derramou sobre a vida dela. Eu achei muito interessante porque através de uma campanha, né, de abrir os olhos espirituais, eu gostaria sim, sabe, que a irmã contasse depois, né, tantas as visões que ela tem tido na igreja, né? Ela tem tido muitas visões que são visões de despertar, né, para que nós venhamos despertar no quesito de servir a Deus. E as visões da irmã, ela faz a gente entender o que Deus quer de nós, né? Ela teve visões sobre os elementos, né? Feno, palha, né? Prata, ouro e pedras preciosas, e ela via nas mãos o anel na mão das pessoas conforme ele servia a Deus. Então ela teve essas visões, e ela teve visões de um anjo anotando o que era pregado e anotando o nome das pessoas que estavam no culto. E eu me incomodei com aquilo e falei assim: Senhor, mas por que ele está anotando o que ele está pregando e anotando o nome das pessoas que estavam no culto? O Senhor falou comigo assim, ó: porque quando eles chegarem diante de mim e falar que não ouviu a minha palavra, está anotado, registrado
que eles foram, eles não tiveram entendimento porque não quis. Então assim, é algo muito valioso, irmão. Então o anjo anotava a pregação e o nome de todos que estavam. O Senhor diz, sabe o que? Todo dia que você vem no culto é anotado que você teve aqui e levado a Deus. Então eu falo para você, não perca o culto. É anotar tudo, é anotar. Porque quando chegar diante de Deus, fala assim, ó, não me foi pregado. Você falou assim, aqui, ó, tal dia você estava lá. E a palavra que foi pregada é essa aqui. Eu achei muito interessante isso. E tantos outros sonhos, e tantas outras visões que ela teve no culto. É muitas visões, né? Então, é bom a irmã contar. Eu até falei para ela, irmã, escreve, né, as visões, coloca num caderno. Porque assim, é muito gratificante o que Deus tem feito através da vida dela. São visões e revelações assim muito fortes da parte de Deus. Amém? E nos faz entender o que Deus quer de nós. Amém? Se nós formos entender, né? Se Deus mostrasse para você que a sua servidão é palha, você não vai fazer ela se transformar em ouro, não. Não é? Não é interessante? Então assim, se a sua servidão é palha, então Senhor, eu vou mudar minha servidão, vou mudar minha conduta. Eu quero que se torne prata, eu quero que se torne ouro, eu quero que se torne pedra preciosa. Nós precisamos ter excelência na nossa servidão. Porque às vezes, irmão, nós estamos na igreja, mas nosso coração está longe. Você precisa estar com o coração alicerçado no Senhor. Amém? Ora comigo no nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este culto, Senhor. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Marta. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Eu peço que o Senhor venha guardar a vida de cada um. Proteja cada um que está aqui, Senhor. Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu determino a proteção do céu. Eu determino que os anjos do Senhor venham te escoltar, te guardar aonde você estiver, aonde você andar. Eu determino a proteção de Deus. E no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço, Senhor, para que o Senhor venha tocar no nome de Jesus Cristo na sua casa, na sua vida, e anular toda a investida de Satanás no nome santo do Senhor Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso. Eu confio e creio no Senhor e na força do teu poder. Eu quero saber se você crê, eu quero saber se você confia, eu quero saber se você acredita que o Senhor, Ele pode te guardar onde você andar. E entenda uma coisa, depende da sua servidão, depende da sua maneira de servir, para Deus alcançar sua casa, para Deus alcançar seus filhos, para Deus mudar a sua história, depende de você. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, entenda que o Senhor precisa de você para fortalecer os seus filhos, para ganhar sua família para Jesus. Então não arreda o pé da presença de Deus. Senhor, muito obrigado por cada vida que está aqui. Que o Senhor venha guardar, proteger e livrar no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda suas mãos. Diga assim comigo, Senhor Deus. Senhor Deus. Está fraco, irmão. Diga, Senhor Deus. Senhor Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem comigo para minha casa. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. É para Jesus. Amém? Oh, glória. Cumprimenta seu irmão com a paz do Senhor e dá um abraço nele e fala para ele: no próximo culto você vem aqui, amém?